galerinha do nono ano A. Então, estamos aí em mais uma aula de história, gravada nesse formato online, e hoje a gente vai estar falando sobre exatamente revoltas na Primeira República. Pessoal, para vocês eu indico este livro, certo? Canudos, que fala sobre um pouquinho da história dessa revolta que a gente estudou, certo? É de Nicolas Silva Costa. É até um livrinho pequenininho aí de 60 páginas mais ou menos, e é bom a leitura. Se vocês acharem aí na internet, ótimo. Se não, vocês podem entrar também no site Brasil Escola e procurar revoltas na Primeira República. A gente vai estar utilizando este texto para poder analisar. E ao longo do nosso vídeo, a gente vai estar expondo um pouquinho da questão da Primeira República no sentido das revoltas que tiveram, viu, galerinha? Espero que estejam todos bem e que estejam guardando justamente essa quarentena, certo? Que é um período difícil para todos nós, mas é um período extremamente importante, pessoal. Então vamos lá, galera. Vamos estar um pouquinho falando sobre essas revoltas na Primeira República. Primeiramente vamos entender. A República vai de 1889 até 1930. Eu faço questão de frisar essa data, justamente que para vocês, pessoal, é importante vocês se situarem no tempo. Ah, professor, mas é um passado tão distante, é um passado tão remoto, por que a gente estuda essa tal dessa história e tudo mais? Eu sempre falo para os meus alunos que a história, ela nos ajuda a ter uma compreensão do que está acontecendo no presente. Por exemplo, a gente teve uma crise lá no Rio de Janeiro, chamada Revolta da Vacina, que é um problema sanitário, certo? Que foi um período em que teve que se criar vacina, tomar medidas que talvez foram impopulares e também foram medidas difíceis de se tomar. E o que aconteceu? Aconteceu a Revolta da Vacina, certo? Nesse período. Professor, mas o que isso tem a ver com a gente? A gente não está passando por um período chamado coronavírus? A gente não está passando por um período em que nós estamos aí de quarentena, que não é tão bom assim de ficar? Não estamos, pessoal. Então, a gente tem que compreender o nosso presente através também do passado. Ele pode nos dar uma ajuda. E continuando, pessoal, revolta, vamos lá. Se você pegar lá no site Brasil Escola, com o título Revoltas na Primeira República, ele vai ter uma introdução do texto, onde vai falar qual era o período e tudo mais, e vamos lá para justamente sobre o resumo. Eles trazem um resumo específico das revoltas. São alguns pontos que são importantes a gente lembrar, e é importante que você, aluno do nono ano A, esteja ciente e aprendendo mais e mais, certo? Eu espero que vocês estejam aí, neste momento de quarentena, tentando entender a sua história, a história do nosso país, através das nossas aulas de história. Essa Primeira República, ela é de grande importância para esta análise, esta reflexão, ok? Vamos lá. As revoltas da Primeira República foram motivadas por inúmeros fatores, como desigualdade social e pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso e etc. Olha só, pessoal, as revoltas não surgem do nada. Não é assim, mas está acontecendo uma revolta aqui, surgiu totalmente do nada, não. Elas surgem, pessoal, justamente porque teve algum problema na sociedade que fez com que o pessoal não ficasse satisfeito e fosse para as ruas, desobedecesse algumas regras, algumas questões que estavam sendo postas, gerou uma insatisfação, que escrevesse música, que muitas das vezes colocasse, além de música, escrevesse poemas, artigos nos jornais. Aí isso tudo é uma maneira de se manifestar, certo? Então isso pode ter acontecido na Primeira República e acontece nos nossos dias. A desigualdade social, ou seja, a diferença de um para com o outro no termo financeiro, de dinheiro, certo? A pobreza extrema, onde você não tem condições nem de se alimentar, onde você não tem condições de ter um teto sobre sua cabeça, você não tem condições de ter praticamente nada que seja seu. Isso aí é a Primeira República e o porquê que surgiu as revoltas. As quatro principais revoltas do período, isto é, as mais estudadas, são Canudos, Contestados, Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Revolta da Chibata, pessoal, se eu achar aqui,
indico para vocês, tá? Eu acho que vocês vão encontrar isso aqui na biblioteca da escola, certo? O Negro da Chibata, a história do marinheiro João Cândido. O que acontece? Pessoal, é muito importante vocês estejam estudando este período, certo? Estudando, lendo esses livros, aproveitando este momento de quarentena para poder fazer. Eu sei que está sendo muitas atividades, mas eu tenho tentado ao máximo nos meus vídeos esclarecer para vocês o conteúdo, passar como se eu estivesse passando na sala de aula, para vocês terem uma noção. Eu dou dicas de livro para vocês estarem estudando, mesmo que, mas eu estou tendo muita atividade, mas acha um tempinho aí. Quando eu estou passando vídeo, eu já nem estou passando relatório para ser feito na aula, eu deixo outra aula específica para isso. Eu tenho tentado trabalhar com o tempo nesse sentido, para vocês terem tempo também de fazer os seus afazeres pessoais e também estudar, que é importante. A gente viu isso aí na aula de estudo orientado, né, galera? Vamos lá. A Guerra de Canudos aconteceu entre 1896 e 97. Foi motivada pela insatisfação das elites baianas com a formação do arraial, que possuía um líder religioso desvinculado da igreja e uma experiência social com áreas de igualitarismo. O que acontece, pessoal? A gente vai estar falando exatamente sobre Canudos. Vocês têm uma noção básica sobre Canudos. É uma história muito importante. Essa foi uma das primeiras. A Guerra de Contestado aconteceu na região de disputa de Santa Catarina e Paraná. Envolvia a insatisfação dos sertanejos com a pobreza e o fervor religioso também. A questão da religião está muito presente neste período da Primeira República também. Por isso que teve líderes religiosos que influenciou bastante as revoltas que se teve, principalmente no interior do Nordeste, que foi acometido de uma pobreza também extrema, viu, pessoal? A revolta da vacina foi motivada pela insatisfação da população com a violência do processo de modernização do Rio de Janeiro, aliada ao medo da campanha de vacinação forçada, que é aquilo que a gente falou um pouquinho dentro de sala de aula, né? Que a revolta da vacina foi justamente a questão de obrigar as pessoas a estarem vacinando. A revolta da Chibata teve como estopim a satisfação dos marinheiros negros e mestiços com os castigos físicos que sofriam na marinha. Olha só, pessoal, a revolta da Chibata, que é do marinheiro João Cândido, desse livrinho aqui, ó, é uma revolta que teve o seu estopim, na verdade, por causa das 250 chibatadas que deram em um marinheiro. E sendo que na marinha existiam os castigos físicos, mas o máximo de chibatadas que se tinha era exatamente 25, ou seja, aplicaram 10 vezes mais. Isso foi o estopim, ou seja, a gota d'água que fez com que tudo se estourasse, ou seja, começasse essa revolta. Vamos pegar cada uma desses movimentos, pessoal. Guerras de Canudos, né? É o primeiro movimento. Vamos ver o que o texto fala aqui. A Guerra de Canudos aconteceu no sertão da Bahia entre 1896 e 1897 e colocou o exército brasileiro contra os habitantes de um arraial chamado Belo Monte. O arraial era liderado por Antônio Conselheiro, um beato religioso que se instalou na região após participar de protestos contra o movimento de impostos que tinha acontecido desde a proclamação da República. O arraial, que ficou conhecido como Belo Monte, ficava às margens do rio Vaza Barris e já tinha sido habitado. Com a chegada de Antônio Conselheiro, o local cresceu e chegou a possuir mais de 26 mil habitantes. Belo Monte transformou-se em um centro que trazia novas perspectivas de vida à população, de escravos carentes e que não tinha acesso à terra. Professor, e nesse arraial aí? O senhor falou que em sala de aula não habitava somente escravos e tudo mais, e realmente não habitava. Esse arraial foi fundado por Antônio Conselheiro, um beato religioso que vinha com um discurso fervoroso, muito embutido das questões religiosas, dizendo que iria fazer um local que agregasse a todos aqueles que estivessem precisando justamente de uma orientação religiosa, mas também de um lar, um local onde você tem justamente a oportunidade de viver de forma igualitária, pessoal. Então, assim, o que acontecia nesse período? Antônio Conselheiro começou a ter diversas pessoas que ficavam ao seu redor. Ele fundou um arraial
E esse arraial justamente teve uma insatisfação por parte da elite. Por quê? Porque não pagava imposto. Antônio Conselheiro era contra os impostos que se colocavam na Primeira República. Então, assim sendo, as coisas começaram a estar gerando uma certa insatisfação dessa elite. A liderança religiosa de Antônio Conselheiro apresentava-se um risco para a igreja, devido à sua grande popularidade e à experiência social e política com traço de igualitarismo. Ambos os aspectos representavam uma ameaça às elites econômicas locais, que se baseavam no latifúndio, no domínio de coronéis, ou seja, justamente na questão em que a gente tem o coronelismo, que é o sistema em que você tem um domínio por parte de uma elite agrária, né? Aqueles que plantam o café no período. Canudos era um risco para as elites da República e por isso, na ótica dessas elites, precisava ser eliminado. Assim foram organizadas expedições com o objetivo de destruir o arraial. A primeira expedição foi organizada pelo estado da Bahia e foi derrotada pela resistência de Canudos. A segunda e terceira expedição foram organizadas por tropas do exército e também foram derrotadas, tendo inclusive seu comandante morto em combate. A quarta expedição, organizada a partir de abril de 1897, a tropa era enviada composta de 6.500 soldados, equipados com armamentos modernos, incluindo canhões. O resultado foi Canudos arrasado. As tropas queimaram e dinamitaram o arraial, e os prisioneiros foram degolados. O que acontece, pessoal? O estado da Bahia, vendo esse crescimento de Canudos, essa comunidade dirigida por Antônio Conselheiro, mandou alguns soldados para poder acabar com aquela comunidade. Só que eles subestimaram aquela comunidade, foram derrotados. Posterior, o estado da Bahia manda outro comando, certo? E é derrotado novamente, pede ajuda ao governo federal, manda outro, é derrotado novamente. Somente na quarta expedição, com mais de 6.500 homens, alguns historiadores estudiosos falam em torno de 7.000, foram todos massacrados nesta empreitada por parte do governo federal e do estado. Mas Canudos resistiu muito. Se a gente for pensar, foram 4 expedições. Resistiu porque as pessoas acreditavam que ali era tudo que elas tinham, que elas não teriam outra solução, então deveriam lutar por isso. Então acabou que no fim elas conseguiram resistir às 3 expedições, mas a quarta o governo consegue derrotar e destruir Canudos. Até mesmo, pessoal, um fato interessante, você pode achar no YouTube aí, pesquisar um pouquinho, achar um documentário sobre Canudos que fala onde está hoje a terra de Canudos. E o seu cemitério está debaixo de uma usina hidrelétrica, uma forma de se esconder parte da história. Pessoal, até aí tudo bem? Espero que esteja. A gente não pode estar interagindo aqui, mas você pode estar me falando no momento da aula, pelo WhatsApp, que está entendendo, que não está entendendo, ou depois de assistir o vídeo também, certinho? Guerra de Contestada. A Guerra de Contestada aconteceu em uma área disputada pela Santa Catarina e Paraná. Assim, aconteceu entre 1912 e 16. Assim como aconteceu em Canudos, na região do Contestado, uma série de sertanejos pobres e desalentados encontrou no discurso de um religioso chamado José Maria uma alternativa para a sua vida e passou a segui-lo. O que acontece, pessoal? Da mesma forma que foi em Canudos, também em Contestado foi muito semelhante. Por quê? Porque a gente teve o líder religioso José Maria, que através do seu discurso conquistou diversos adeptos, pessoas que resolveram seguir o que ele falava. E assim sendo, a gente teve a Guerra de Contestado. Por quê? Porque nessa região contestada foram fundados chamados Vilas Santas, certo? Pequenos aglomerados de pessoas que chegou e implantou naquele local uma mini cidade, um vilarejo, certo? Em que eles faziam de forma comunitária as coisas e também tomavam posse daquela terra sendo como sua, né? O contexto em que ocorreu o contestado era tenso. Primeiro, havia uma disputa territorial entre os dois estados, falados, Santa Catarina e Paraná. Além disso, pela parte da região contestada foi entregue por Percival Farguná, um magnata conhecido por construir ferrovia e madeira de Mamoré, para que construísse uma ferrovia. No acordo de cessão de terras, Farguná
também foram entregues terras num raio de 15 quilômetros da ferrovia para que ele pudesse explorar a madeira disponível na região. Acontece que a região já era habitada por essas pessoas que viviam de agricultura. O que acontece, pessoal? O texto aqui ele traz um pouco da história, mas também teve duas empresas americanas que se instalaram na região e ganharam uma faixa de terra ao longo da ferrovia que iria ser construída, justamente nesse local que estava tendo uma disputa entre o estado de Paraná e Santa Catarina. Eles ganharam essa faixa de terra de 15 km de um lado e 15 km de um outro, ou seja, era muita terra, né? E nesse período era para eles colonizarem aquele local, ou seja, começarem a trazer pessoas para poder plantar, tomar conta, fazer ocupação daquele local. Mas eles simplesmente exploraram a madeira deste local. Só que esse local que eles estavam explorando, essa madeira, era um local ocupado. É onde a gente gerou os conflitos entre a região da galerinha do Contestados ali, que era formada pelo monge José Maria e seus adeptos, né, pelas vilas santas, e esse pessoal que queria explorar a madeira. Além disso, milhares de trabalhadores da ferrovia perderam seus empregos, o que reforçou o grande grupo de pobres, ou seja, esses que trabalhavam na ferrovia também se puseram a estar morando neste local. A guerra em si começou em outubro de 1912, quando um grupo de pessoas liderado por José Maria instalou-se em Irani, na região contestada pelos dois estados. O agrupamento de pessoas em Irani foi entendido pelo Paraná como uma invasão coordenada pelos catarinenses. E assim, esse estado atacou os sertanejos. Nesse ataque, José Maria acabou sendo morto. Após a morte de José Maria, o fervor religioso prosseguiu com os sertanejos, fundando umas 7 comunidades autônomas. Ou seja, José Maria não teve ali participação em tudo o que aconteceu. Após a morte dele, na verdade, é aí que teve uma expansão muito grande do movimento de contestados. A Guerra de Contestado estendeu-se até de 1916 e foi responsável pela morte de cerca de 10 mil pessoas. As comunidades autônomas foram destruídas e nas décadas seguintes foi realizado um bloqueio, né, daquela região. Ou seja, a gente teve mais de 10 mil pessoas que morreram. Mas nem se compara, pessoal. Por isso que eu acho o movimento de Canudos muito interessante, como foi tratado por parte do Estado, né? Porque nem se compara o número. São 3 vezes maior o número de Canudos. Mas foi muitas pessoas que também morreram nesse conflito. Revolta da Vacina, pessoal. Isso acontece na onde? No Rio de Janeiro, no epicentro econômico do Brasil, no período da Primeira República, né? Um local onde gerava muita economia, mas também, pessoal, é um local que teve sérios problemas relacionados à questão do urbanismo. Vamos lá. Em alguns momentos a gente para beber água, é como na sala de aula, viu, galera? A revolta da Vacina aconteceu entre 10 e 16 de novembro de 1904, na cidade do Rio de Janeiro, a época capital do Brasil, ou seja, o epicentro econômico mesmo. A revolta da Vacina foi uma revolta popular que aconteceu pela insatisfação da população por conta da violência do processo de sanitarismo da capital. O contexto da revolta da Vacina era conturbado e teve como estopim a campanha de vacinação forçada. Aí traz diversos pontos aí que eu vou estar aqui resumindo para vocês. Olha só, o texto talvez ali, pessoal, não traz, se você for lá olhar, não vai trazer alguns parâmetros que a gente adquire através da pesquisa, né? Como professor, né? Como historiador, eu venho pesquisando muito esses temas, essas revoltas na Primeira República, e também pesquiso muitas outras coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial e tudo mais, temas que a gente estuda diretamente em sala de aula, a gente na verdade ministra o estudo em sala de aula. Na questão da revolta da vacina, que a gente tem o médico sanitarista, do qual vocês assistiram um vídeo, do Oswaldo Cruz, a gente tem ele à frente e ele consegue, através de uma articulação política, ou seja, conversando com o parlamento, que eram os deputados, a colocar a obrigatoriedade da vacina. Era obrigação todo mundo vacinar. E o que acontece? Naqueles locais onde o povo fazia parte do governo, entrava para poder vacinar, eles muitas das vezes utilizavam da força policial, ou seja, o policial entrava dentro da casa junto com as pessoas que iriam vacinar,
Se a pessoa resistisse, segurava, aplicava a vacina. Os vizinhos estavam vendo o que estava acontecendo, vendo aquilo chegando perto, o movimento perto dele. E o que acontece? Este mesmo povo aqui, pessoal, que a gente tem, que sofre, né, que muitas das vezes sofre por diversos fatores, é aquele povo que foi expulso também dos casarões. Esse povo foi o povo que formou as favelas. Então, assim sendo, a gente tem um período em que a gente tem desconfiança por parte do governo, e ele de repente quer vacinar de forma obrigatória. Muitos deles levantaram a teoria que eles estavam querendo fazer uma chacina, ou seja, fazer assassinato em massa. Essa era a ideia. Aí gerou a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela acontece entre as datas do dia 4 até o dia, não, do dia 10 até o dia 16, isso em 1904. Ou seja, durou 6 dias essa revolta da vacina. E fez grande diferença, foi muito importante para o período, porque mostrou que existia um movimento por parte da população e eles estavam alerta com as coisas que aconteciam ao seu redor. Não aceitavam qualquer coisa. E outra questão que é importante entender, pessoal, que esse contexto é muito diferente do nosso. O pessoal, por que ele não quis vacinar, professor? Por que ele não quis... tá se tornando naquele momento sadio? Porque o sanitarista Oswaldo Cruz, o doutor, ele parece que não queria o mal da população, de acordo com um documentário que o senhor passou. E é verdade. Ele não queria o mal da população. Hora nenhuma, a gente acha nos livros de história que ele tinha o intuito de fazer com que a população fosse morta ou algo assim. Na verdade, ele queria sanar um problema que foi colocado para ele resolver. Só que a grande questão que está aí, pessoal, é que, diferente de nós aqui, que temos acesso à informação, hoje a gente tem internet, rádio, televisão, tudo nos informando. E o que acontece? Te informa sobre a campanha da vacina, por que ela vai acontecer, por que ela é importante. As pessoas não chegam na sua casa de uma hora para outra e falam: vim te vacinar aqui relacionado ao coronavírus. Vim aqui vacinar contra o coronavírus. Você não vai deixar qualquer pessoa entrar na sua casa com uma agulha. Por mais que ela esteja vestida com uniforme, você vai desconfiar. Por quê? Porque hoje tem informação, você tem a televisão para poder conferir. Naquele período não tinha nenhuma campanha da mesma forma, com grande proporção que a gente tem hoje. Não tinha a mídia a seu favor. Isso fazia com que as pessoas desconfiassem bastante. Passada a revolta da vacina, como que ela termina? O temor da população à vacinação levou a grande revolta nas ruas do Rio de Janeiro durante os dias citados. O resultado da revolta, além da destruição do material na capital, foi a morte de 30 pessoas e mais de centenas de feridos, né? E algumas pessoas foram presas por causa de liderar esse movimento também. Chegamos na revolta da Chibata, pessoal. Revolta da Chibata do marinheiro João Cândido. Isso aconteceu em 1910. O estopim da revolta, de acordo com o texto, foi a insatisfação dos marinheiros negros com os castigos físicos. No começo do século XX, a Marinha Brasileira era uma instituição marcada pelo racismo, uma vez que os cargos mais baixos da corporação eram ocupados por negros e mestiços, que eram punidos com chibatas quando alguma regra era violada. A punição de chibatas era em torno de 15 chibatadas. Não, 15 não, 25. Em 1910, os marinheiros já haviam manifestado sua insatisfação contra a chibata. O estopim para a revolta dos marinheiros aconteceu quando Marcelino Rodrigues Menezes. A gente vai ouvir o nome desse rapaz muito pouco, mas ele foi um foco que fez com que a revolta da vacina acontecesse, porque ele é o rapaz que levou as chibatadas aí. Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem ter direito ao tratamento médico. Os marinheiros, insatisfeitos com os castigos físicos, o racismo e a desigualdade social, rebelaram-se. Os marinheiros tomaram o controle de 4 embarcações da marinha, exigindo o fim dos castigos físicos. Pessoal, essa questão de 4 embarcações da marinha, mas 2 principais aí. Eu não sei se teve mais 2 aí, eu não sei se o texto aqui traz justamente essa questão com veracidade. Por quê? Porque eles tomaram 2 navios, Minas Gerais e São Paulo, o nome dos navios.
E esses navios eram embarcações adquiridas pela Marinha há pouco tempo, ou seja, a Marinha brasileira adquiriu, comprou de forma internacional a tecnologia daquelas embarcações. E o marinheiro João Cândido, ele conhecia muito bem como manejar o navio, porque ele esteve no momento de receber aquele navio, ele esteve presente, recebeu todas as orientações. Na verdade, ele tinha um certo prestígio entre os oficiais, e ele só tomou essa dor para si no momento que ele viu que estava acontecendo muito exagero, não com ele, mas com os seus, certo? Com as pessoas que viviam na mesma situação do que ele, de racismo, preconceito. Os marinheiros tomaram, né, essas embarcações. O líder dos revoltosos era o João Cândido, conhecido também como Almirante Negro. Os membros da revolta redigiram um manifesto ao presidente Hermes da Fonseca e ameaçaram atacar o Rio de Janeiro, caso as reivindicações não fossem atendidas. A revolta da vacina foi duramente reprimida, com milhares de marinheiros sendo dispensados. Outros acabaram sendo presos, torturados e enviados para a Ilha das Cobras, enquanto outros ainda foram enviados para trabalhar nos seringais da Amazonas. Muitos dos quais enviados para os seringais foram fuzilados no trajeto. Pessoal, olha só, o que eu quero que vocês entendam. O texto aqui é um texto que a gente está analisando ele, e ele traz algumas informações assim, pouco superficiais, certo? Por exemplo, o marinheiro João Cândido, ele foi um dos líderes, teve outros líderes também da revolta, mas ele foi o principal realmente. Como que ele terminou? Ele termina aos 89 anos vendendo peixe. Ele termina dessa forma. Tudo que ele fez, particularmente para ele, não teve benefício nenhum, porque quando termina a revolta ele é preso num sanatório, um hospício, e ele fica muito tempo taxado como louco. Quando ele sai, ele não tem sustento para sua família, para sua esposa, para sua filha, ele não tem soldo, que é o salário, como sustentar, então ele tem que se virar. E também não tem nem patente na marinha, nem de marinheiro, então ele perde tudo. Então, para ele, o benefício foi assim, o benefício dele foi posterior à sua morte, de forma póstuma. Por quê? Porque somente a hora que ele, no momento que ele morreu, que a história dele é reconhecida em livros didáticos, e é vista a importância desse movimento para a Marinha Brasileira, porque para os negros em si foi muito importante. Acabou-se os castigos, mas os líderes foram fuzilados, foram mandados, exilados, como Ilha da Cobra, que o nome é bem propício, que realmente tinha muita cobra nesse período. Outro local era seringais na Amazônia, para poder trabalhar nos seringais, e alguns fuzilados, e outro, como o João Cândido, que era o principal, eles não mataram ele, nem exilaram ele, mas taxaram ele como louco e colocaram ele no sanatório durante 2 anos, depois soltou. Acabou com a reputação dele. Até mesmo, neste livro aqui, conta 2 passagens em que ele arruma um emprego em embarcação para ser capitão de uma embarcação de pescado e tudo mais. Ele começa a se estabelecer. A hora que ele recebe o primeiro salário, ele é demitido. Por quê? Porque o próprio governo do período pediu a demissão dele pessoalmente. Claro que o empresário ali, que paga imposto, que precisa do governo, não vai fazer não vai contrariar as ordens do governo, né? O pedido, por assim dizer. Então acaba que no fim ele perde oportunidades, ele não ganha nada, nem a aposentadoria não sai para ele. As 4 revoltas tratadas anteriormente foram apenas as revoltas mais conhecidas do período, pois ao longo da República diversas outras aconteceram em diferentes partes do Brasil. O cangaço, né, é uma delas. O cangaço, pessoal, a gente falou sobre ele. Existia o cangaço dependente e o independente. O cangaço dependente eram os jagunços dos coronéis. Eles eram contratados, né, para poder fazer serviço para coronéis. Roubar, né? Na verdade, mais ceifar vidas do que roubar. Roubar é o cangaço independente aí. Mas no caso eles faziam alguns serviços para os coronéis, certo? Como matar pessoas, espancar, fazer serviço sujo mesmo, crimes, cometer alguns crimes. Mas eles eram pagos pelos coronéis. Aí surgiu o cangaço independente,
que este não era pago pelos coronéis, eles viviam de roubos mesmo, certo? Maltratavam as pessoas, humilhavam as autoridades das cidades e tudo mais. Tudo isso acontece nesse cangaço. Pessoal, a Primeira República é assim, muito movimentado. Nosso vídeo até deu uma alongadinha aí, passou dos 30 minutos, né? Justamente porque é um período muito importante. É um período que a gente tem um momento muito fértil, a República está se construindo. Até hoje a nossa República está em construção, se a gente for pensar, né? Olha o tanto de problemas que nós vivemos na área da saúde, na área da economia, no social, ainda temos muita pobreza, ainda temos diversas manifestações, já passamos depois dessa Primeira República por 2 impeachments, né? Fernando Collor e Dilma Rousseff. Então tudo isso aí nos põe a pensar o quanto a história do Brasil ela ainda está em construção e o quanto ela é importante ser compreendida. Pessoal, durante essa Primeira República, essas são as revoltas que acontecem de grande importância, certo? Que a gente explicou aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Tenham entendido o contexto dessa Primeira República. Entendido também, pessoal, que nessa Primeira República os coronéis são os mandatários, né? Eles mandam nessa Primeira República, praticamente em toda ela. O café é o carro-chefe da economia e justamente dá essa força para o coronel, essa força política. Então tudo isso eu quero que vocês tenham compreendido. Mas no vídeo de hoje, né, a videoaula 2, a gente está falando sobre esses movimentos que aconteceram.